Você, Maurício, Diga. você gosta de Batman? Não, não gosto. Me fala alguém que você conhece e gosta muito de Batman, mas tanto de Batman que só faz reuniões a partir das 10 horas da noite. É um tal aí de. Ele falou uma vez que o sobrenome dele em alemão significa esquerda. Mas o cara gosta de Batman. Será que Batman gosta de esquerdista? Não sei, mas vou dar uma dica pra vocês. É calvo. Barbudo. Se bem que agora tá usando o boné do Brasil, né? É verdade. Mas enfim, a gente vai bater um papo agora com o Alexandre Link do Quadrinhos na Sarjeta para falar do lançamento que vai acontecer pela editora Mistifório ano que vem, Nostalgia. Tudo bem? Aqui é o Alexandre Schettini, editor da Mistifório. Estamos aqui com Alexandre Link, o famoso calvo do Quadrinhos na Sarjeta, que tá tentando encarnar o boné dele do Brasil, mas que ele esqueceu aí de colocar na nova persona dele. Estamos aqui com o Jean Segovia, o ilustrador que topou assumir esta tarefa de ilustrar o quadrinho do roteiro do Alexandre Link. Vamos saber hoje se ele está gostando ou não. E estamos aqui com o Maurício Oada, que já foi chamado de Ovada pelas maiores figuras da internet aí, até pelo link talvez. E aí a gente vai bater um papo sobre Nostalgia, o quadrinho escrito pelo Alexandre Link. E primeiro vamos fazer um preâmbulo para saber como que o Alexandre Link, que grava 65 milhões de vídeos por semana, conseguiu um tempo para escrever um quadrinho. A gente iniciou, a gente tem a revista Misto Frio, onde a gente coloca ali diversos contos curtos de quadrinho. E a gente fez o convite pro Link fazer uma participação numa revista que seria do tema de cinema e terror. Tá lembrado disso, senhor Maurício? Tô lembrado. Era pra ter sido no começo ali uma HQ de 6, 8 páginas. 4. Quatro? Quatro Era páginas. 4? 4. Começou com 4 páginas. Aí foi indo, né? 6, 8. Quando foi ver, então, É, tem a 64 gente páginas. recebeu, a gente recebeu duas mensagens do Link. A primeira foi assim: temos um problema. Não é mais 4 páginas, são 6. Daí eu, não, que isso, não tem problema. Aí a gente recebeu outra mensagem, acho que umas 2 semanas depois. Temos um problema. Não são mais 6 páginas, são 60. Eu falei, isso é problema bom, né? Começou com 4, terminou com 64. 64. E a gente era uma pegada de terror, inclusive a gente desde o início tava pensando no Jean pra fazer ilustrações, porque o Jean é meio perturbado, né? E, e acaba que a gente deu um. Aliás, me conta direito o que conta. O roteiro inicial, ele acabou virando nostalgia ou aquele roteiro foi abandonado no meio do caminho? Aquele roteiro Não, foi inicial. virando. Aham. Foi virando, assim, tipo. A história foi demandando um tempo, né? Várias das situações que tem na história, elas não tinham, porque não havia espaço para isso, ou estava ficando tudo muito conciso, muito acelerado, muito rápido. Aí eu disse, bom, eu acho que a história, eu confio nela, eu gosto da história, mas eu tô achando que está faltando ritmo para ela, né? Em 6 páginas ela não está com ritmo, uma jorrada de informação, assim. Então eu disse, quer saber? Eu vou colocando quantas páginas eu acho que tem que ser, depois eu vejo o que eu faço com isso. E aí, nessa altura, já estava 30 e poucas páginas, 40 e poucas páginas. Aí teve um episódio no meio que tu acabou pulando, mas isso aconteceu. Eu lembro que eu falei contigo, eu disse, cara, cresceu e não para de crescer esse negócio. Aí eu disse assim, como é que a gente vai fazer? Aí tu falou, então vai ser uma publicação única, né, e tal. Aí eu disse, bom, então se vai ser isso, agora mesmo que eu vou esticar o máximo que eu acho que precise, né, não para encher linguiça, mas dar o tempo que eu acho que a história precisa ter. E aí nisso foi natural, assim, quando eu terminei tudo, tava 63 páginas, 64, eu disse, bom, fechou. E a história até é interessante porque nas primeiras versões ela tava com um terror até, acho que esse que era o incômodo, né? Era um terror bastante visual e rápido, e daí ela foi virando realmente uma história com bastante respiro, com Uhum. bastante Mais é, atmosfera, mais né? atmosfera, e,
E acho que isso é interessante. Não sei, você acha que tem muito da sua experiência de cinema nesse roteiro ou tem mais da Sim. sua visão de quadrinhos, assim? Não, tem muito do cinema, né? Para mim isso é o maior desafio. Inclusive já estou esperando as críticas quando vierem, porque de fato assim a minha experiência artística ela é sobretudo no cinema, né? Já escrevi roteiro para cinema, para sei lá, nem tenho quantos roteiro eu já fiz, já dei muitas disciplinas de teoria do roteiro, então eu orientava também muito roteiro de alunos. Então o meu pensar ainda é muito cinematográfico, né? Ele não é muito quadrinístico ainda. Tem uma certa dificuldade às vezes eu penso numa situação e falo, tá, mas como é que em quadrinhos eu vou mostrar, né? Como é que o cinema eu já sei como é que seria o enquadramento e tal, tal, tal. E para quadrinhos, às vezes eu tenho que esbarrar nisso, e até acho que já pode emendar, talvez até para o Jean, porque uma coisa que foi importante desde o começo foi deixar aberto para as contribuições, né? Ou seja, tem ali no roteiro a indicação de quantos quadros por página, que cada quadro mostra, mas sem ser restritivo em relação ao que foi criado, né? Então, assim, é óbvio que pessoas que têm mais experiência do que eu fazendo quadrinhos vão muitas vezes pensar em soluções em quadrinhos que eu, num primeiro momento, estando desse lado da criação, não vou ter. Até seria legal você falar disso, né, Jean? Porque você tem alguns projetos de quadrinho, você fez o seu TCC baseado em quadrinhos, e logo depois que você defende tese, inclusive estava lá presente, foi um puta trabalho que você apresentou também, relacionado, né, a terror e tudo mais, É quadrinho de terror, né? esse terror que traz muito da realidade brasileira, né? E daí como que é de repente pegar um roteiro como o do Link, que a gente vai falar ainda mais pra frente, que tem bastante coisa, bastante da realidade brasileira também, do regionalismo, né? Como que é? Falei. Cara, assim, inicialmente foi uma puta proposta da hora, assim, ter caído esse projeto, né, e eu ter conseguido fazer, porque eu me interessei muito pela proposta, só que eu acho que a maneira com que o terror aparece na história, ele foi sendo trabalhado ao longo da produção, assim, também, sabe? Tipo, teve muita coisa que acabou sendo decidida nas reuniões que a gente teve debatendo sobre as páginas, assim, porque às vezes não era para ser tão escrachado, ou às vezes era para ser, e aí quando eu fui quadrinizando, né, enfim, mudou um pouco a proposta, só que aí era uma questão da gente avaliar e falar, pô, acho que isso aqui encaixou legal, isso aqui ficou melhor, isso aqui ficou pior. Então, o roteiro ele nunca é uma coisa fixa, assim, né? E realmente tinha muitas cenas que dava para ver que vinha de uma linguagem mais cinematográfica, e aí, né, a gente teve que ir adaptando isso, e eu acho que o que faz funcionar é essa discussão constante sobre a obra que você está produzindo, assim, né? Assim que o negócio anda para frente. Essa é até uma coisa interessante, né? A gente ficou pensando, puta, será que este cara que é meio grosseiro na internet aí, que é meio ríspido, será que vai ficar puto com a gente? E no fim das contas Não, é interessante porque pela experiência que você tem, né, tanto em aula, no próprio cinema e tudo mais, você já desde o início já sabe, né, que a obra ela é coletiva, elas são várias pessoas que vão dar meio que acho que a gente que estava pensando muito, sei lá, será que a gente estava pensando muito no Alan Moore de repente? vocês estavam pensando que eu era cuzão, era isso que vocês estavam Em pensando, né? outras palavras, né? Era isso, né? Mas assim, tipo, não que eu não seja cuzão, mas nesse aspecto eu não sou, né? Porque, não, falando sério, assim, tipo, com cinema a gente aprende muito isso, cara, sabe? O que eu mais aprendi fazendo cinema é que o trabalho não é só teu, né? Então, assim, a contribuição dos outros, a participação dos outros. Claro que tu ainda, por exemplo, quando tu dirige um filme, tu ainda dá um direcionamento, mas é direcionamento, não é um controle absoluto, né? Então, eu acho que na questão dos quadrinhos é a mesma coisa. O roteiro ainda é meu, então, obviamente, qualquer coisa que eu acho que fuja muito daquela história que eu estou tentando contar, é óbvio que eu vou encher o saco do Jean, como em alguns momentos, né, encher o saco. Mas, ao mesmo tempo, o Jean teve várias sacadas que melhoraram o que eu tinha pensado, né?
Então, né, até mesmo nas suas reuniões o próprio Schettini também participando, né, o Perry Soliver, então, que está fazendo as cores. Então, assim, é normal que a gente incorpore a ideia dos outros, porque, no final das contas, é um trabalho de todo mundo, né? Eu acho que não tem, assim, uma hierarquia no sentido de que é mais ou menos importante, porque eu sempre parto do princípio, se você tira uma dessas pessoas, o trabalho fica igual como era? Não, não fica. Então, todos eu acho que têm a mesma importância, eu acho que é normal, dentro de um trabalho coletivo, que as coisas sejam assim. Até uma coisa que eu acho que é. Eu não sei nem se. Eu nem lembrava, nem lembro disso. Mas, assim, a gente começou o processo da ilustração dos personagens, eu fazendo arte conceitual junto com o Link. E também, né, a gente bateu muito nisso de chegar num visual que faça sentido com o Rio Grande do Sul. Eu acho que esse foi o mais difícil, né? Assim, porque, infelizmente, vocês não são gaúchos, né? Que eu acho que é uma falha, né? É uma falha de caráter, né? Que isso é normal para quem não nasceu no Rio Grande do Sul. E como a história tem uma geografia muito específica, que é o litoral gaúcho, isso eu acho que foi uma das coisas que no começo, né, foi o que mais pegou, né? Assim, porque havia, às vezes, dificuldade de não criar uma espécie de praia genérica, estereotipada, ou às vezes eu noto que, isso agora falando sério, né, eu noto muitas vezes que o resto do Brasil olha muito para o Rio Grande do Sul, e quando pensa frio, vem aquele imaginário dos Estados Unidos, né, de pessoas com casaco, aquelas praias americanas que nevam quase, né? Então, assim, tem uma coisa muito típica ali do Rio Grande do Sul, que ainda é Brasil, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito regional. Então, eu acho que o mais difícil, talvez no começo, de eu conseguir transmitir para vocês, eu acho que isso era a dificuldade que eu muito tinha, era de conseguir que esse imaginário vocês pudessem se apropriar, né, para poder fazer o quadrinho. Né? E aí eu lembro que eu mandei fotos pro Jean, até nem é tanta foto, né, Jean, porque não tinha tanta foto da praia principal que a gente estava usando como referência, foi a praia onde eu cresci. Mas assim, eu acho que tinha fotos, não sei, agora tu pode falar, se tinha fotos suficiente para conseguir passar um pouco do clima, né, que se tentava trabalhar, se tentava buscar. Não, tinha sim. Então, aí acho que vale até uma menção honrosa à mulher do blog, que eu não me lembro o nome, mas a... Isso, eu agradeci lá no textinho dela, eu agradeci tudo, eu esqueci o nome dela também. Que tem uma, que teve uma senhora, ela, eu deduzo que ela é uma senhora, porque ela fala que viu os filhos crescer lá naquela praia na mesma época que eu, então os filhos dela devem ter a minha idade, então, portanto, imagino que ela deva ter seus 60, 70 anos, e ela fez um blog que são de memórias de Capão Novo, né? E ela tirou muitas fotos dessa praia, justamente dos anos 80 e 90, que foi quando eu estava lá. Inclusive, ela chegou a tirar foto do meu prédio, assim. Então, muito do que a gente usou de referência foi as fotos dela, tá ligado? Porque não tem foto quase, né? É uma coisa até meio assustadora. Então, só para contextualizar, talvez, para a pessoa que não conhece, Capão Novo foi uma praia do Rio Grande do Sul, ela ainda existe, só que ela recebeu, foi um investimento imobiliário que nos anos 80 e 90 deu muito dinheiro, né? Então era uma praia pequenininha ali no litoral gaúcho, mas que muitos casais com crianças pequenas se mudaram para lá porque tinha muita programação infantil, tinha muita coisa de graça, né? Tinha shows de artistas nacionais de graça. Então era uma praia muito badalada, não era necessariamente uma praia rica, era uma praia de classe média, mas era um lugar assim que as pessoas muito rapidamente se mudaram para lá. Só que lá para o final dos anos 90 começou a decair, né? Porque por N motivos, mas um deles é porque já tinham vendido o que precisava vender, não precisava mais investir na praia para atrair novos compradores. E aí hoje, se você vai em Capão Novo, ela é uma praia de idosos, tudo aquilo que existia já pegou fogo ou está em ruína, não existe mais nada. Por exemplo, o fliperama, que é o principal cenário do quadrinho, existe ainda lá a laje dele, tá só a laje, as paredes, tudo já foi derrubado, mas tu tem uma laje no chão, e até assustador, porque eu voltei lá poucos anos atrás, e a laje pequena, eu disse, nossa, na minha lembrança, o fliperama era tão grande, né, e vendo aquela laje no chão, ele não devia ser grande, né, mas lógico, eu era criança, então parecia muito grande. Então, esse background que diz respeito a mim, e tão somente a mim, ou poucas pessoas que viveram isso, a dificuldade maior é trazer isso para a história, conseguir fazer com que a história diga isso também para o leitor, mas também fazer com que os envolvidos no quadrinho, o Jean, o PR, o próprio Schettini, fazer com que eles também consigam se
apropriar desse imaginário para conseguir fazer a HQ, né? Então, uma coisa que eu prezei muito foi por conseguir replicar a sensação que aquele lugar tinha, principalmente nos anos 80, né? Para hoje em dia, uma coisa que eu fiz foi olhar muitas fotos que tinham no blog da mulher lá, que eram do começo dos anos 90, ali dos anos 80, e ver, tipo, sei lá, no Google Maps hoje, como que o lugar tá e tentar cruzar os lugares, assim, tipo, esse lugar é esse, e aí eu tinha uma referência de como que esse lugar tava hoje em dia, e ver como que as coisas envelheceram, sabe? É até interessante ouvir tudo isso, porque a gente já viu várias vezes você falando que tem um fenômeno que acontece no quadrinho brasileiro, que é essa busca por uma identidade brasileira, de uma forma meio forçada, até uma imaginação do que será que a gente é, e no fim das contas, o que você faz nesse quadrinho é olhar para sua própria realidade, porque fazer uma obra brasileira já torna ela brasileira, né? Uhum. Então, você viu essa contradição no meio do caminho ou tipo, você ficou se forçando a fugir dessa coisa ou não teve nada disso? Não teve nada disso. Foi tudo muito orgânico, assim, foi... Porque tem uma coisa que eu acho que, independente da história que a gente esteja contando, acho que tem uma coisa sobre o litoral gaúcho que eu acho que é muito poético, é o fato de ser uma extensão de terra plana, né, de terra plana, de uma extensão contínua, é um litoral contínuo, então tu não tem morro, né? Se tu vai para o litoral gaúcho, tu olha para a esquerda, não acaba mais. Tu olha para a direita, não acaba mais. Então existe assim tem uma coisa meio David Lynch no litoral gaúcho, na maneira como a geografia do lugar para além até mesmo do que as pessoas construíram lá, que já torna um lugar que eu acho que tem um apelo visual interessante, assim, né? Tem uma coisa meio Silent Hill da vida, meio, sabe? Tem um clima nessa pegada. Então, assim, eu pensei, cara, esse cenário ele é bom, sabe? Ele é bom. E como a história é sobre nostalgia, poxa, Capão Novo, independente de eu ter vivido lá, ele é um exemplo muito bom disso, de nostalgia, porque todo mundo que eu conheço que viveu naquela praia sempre fala, pô, era tão colorido e tal, tu vai lá, hoje é tudo muito cinza, né? E eu achei, pô, isso acaba sendo um microcosmo desse sentimento amplo, que virou um mercado muito amplo, que é o mercado de nostalgia, e do quanto que a nostalgia é sempre esse sentimento agridoce, porque se de um lado você diz assim, que saudade da minha infância, você revisita a sua infância, aquilo dá um certo afago, por outro lado, é sempre uma coisa muito melancólica, porque você tem a consciência de que você está mais velho, você tem a consciência de que a morte está cada vez mais batendo na porta. Então, assim, tem muita... o fato de eu ter localizado a história no Litoral Gaúcho, eu acho que foi muito mais pelos efeitos poéticos do que por uma necessidade de representar o Brasil, ou coisa que seja. Certo. E a relação, né, é que assim, vendo várias vezes o quadrinho, né, que a gente acaba vendo várias vezes as mesmas páginas e tudo mais, vendo a relação de pai e filha, que é o núcleo do quadrinho, né, que gira em torno disso. Eu sempre fico me pensando nisso, né, de será que eu não posso, é muito injusto com o meu filho eu projetar as minhas frustrações no meu filho e idealizar um futuro para ele. Você também como pai, você colocou muito disso no roteiro ou também é uma coisa que você estava pensando mais na poesia da coisa? Eu acho que uma coisa não se separa da outra, né? É evidente que esse quadrinho também muito é possível porque agora eu sou pai, né? Já sou pai há um tempo. Então eu consegui trazer muito dessa experiência que eu acho que acaba tornando, na minha humilde opinião, os diálogos mais naturais, as relações mais naturais, né? Não ficar uma coisa meio forçada ou uma coisa muito, sei lá, meio clichêzona, sabe? Assim, não, sei lá, da adolescente rebelde, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Botar muito mais esses pequenos desentendimentos, que é realmente o que acontece no dia a dia, do que os grandes desentendimentos. Então, eu acho que principalmente o que pegou foi isso, assim, para mim, de tentar conseguir extrair humanidade de uma história que é sobrenatural, né? Então, assim, porque isso é uma coisa que já vem do cinema. Os primeiros filmes que eu dirigi eram assim, né? Eu sempre tentava pegar o gênero do terror, da fantasia, como uma grande alegoria daquela vida mais radical, né?
que talvez esse é o ponto, acho que tu tá querendo levantar, né? Assim, uma crítica que, às vezes, uma coisa que me pega, e uma crítica que eu faço, é que muitas vezes a gente acha que a coisa mais humana é o óbvio, né? Então, eu quero falar de uma coisa super humana, aí você mostra, sei lá, alguém numa situação difícil, assim, no sentido óbvio, uma coisa muito natural, né? Morreu alguém que ama, ou descobriu que está doente, ou está numa situação difícil financeira, ou está num lugar que está em guerra, sei lá. Ok, mas essa radicalidade humana, às vezes eu tenho a impressão que a gente alcança ela muito mais de maneira indireta e oblíqua do que a maneira direta. Então, a fantasia, o terror, enfim, esses gêneros, eles têm a capacidade, às vezes, de ir no âmago da humanidade, de um jeito que, se você fosse direto, você não conseguiria. Você até falou nesse sentido de fantasia, como essa radicalidade da humanidade. Eu lembro que quando eu li a primeira. Não sei se mudou a versão, mas eu lembro quando eu li o roteiro, eu falei que lembrava um pouco Shyamalan, né? E claro, também tem tons de Lynch, mas também tem referências assim de cinema brasileiro, porque a gente conhece muito cinema retomado, mas a gente não, por exemplo, Requiem-Bach, por exemplo, é pouco revisitado. Outros cineastas que trabalham nesse sentido mais não tão óbvio do cinema brasileiro, que às vezes a gente não chega ao público. Você acha que tem alguns? Não tem tanta referência de cinema brasileiro. Claro, tem um curto ou outro que eu vi que me chama a atenção pela fotografia, pela estilística. A minha principal referência, tu falou do Shyamalan, tem um pouco o Iluminado do Kubrick, mas a minha principal referência nem é americana, é russa, né? Que até dá nome ao quadrinho, que é a nostalgia do Andrei Tarkovsky, né? Por isso que uma coisa que eu enchi muito o saco do Jean foi de botar textura em tudo, né? Que isso é uma coisa que eu acho muito bonito no cinema do Tarkovsky. Os cenários no cinema, os filmes dele, os cenários falam, né? O ambiente conta uma história junto, porque tudo tem muita textura, tudo tem muita informação, mas ao mesmo tempo é equilibrado, né? Não acaba virando um excesso. Então, a ideia era que o cenário falasse, né? Por isso que era importante também que ele fosse bastante localizado, né? Que fosse no litoral gaúcho, etc, para que ele tivesse uma personalidade. Mas em que sentido você acha que se relaciona com seus curtas, assim, em temáticas ou estilo? Dos curtos que eu já fiz? Com HQ. Cara, em certa maneira é só mais um, né? Assim, se tu pega os curtos que eu já dirigi, todos eles têm mais ou menos a mesma história, assim, né? Eu digo, mesma história, não digo relação pai-filha, mas eu digo, é a mesma história de uma situação aparentemente banal que vai se espiralando, que vai se afunilando em direção a um fantástico, mas um fantástico que está ali para justamente poder radicalizar as questões que essa banalidade esconde, né? De certo aspecto, acho que toda história que eu já fiz na minha vida sempre foi a mesma história. Assim, essa é a estratégia que eu sempre faço, porque no fundo é o que eu gosto de ler, é o que eu gosto de todos os vídeos do canal, se for ver as obras do canal que eu mais falo que me pegaram, são obras que justamente fazem isso, né? Então acho que é uma questão realmente de gosto. E assim, é até interessante falar que o quadrinho, a gente conseguiu construir uma parada que é muito foda, que é o seguinte. A gente sabia que, por conta da visibilidade que você tem no canal, o quadrinho ele tem uma repercussão grande. Então a gente, na hora de descobrir o estilo artístico que a gente, né, no caso, chegar no Jean para fazer ilustração, a única coisa que a gente conseguia pensar é algo que fosse muito adequado, que fosse superar as expectativas ali para fazer a obra que a gente queria fazer, né? E a gente vê muito hoje, né, de que às vezes o artista ele precisa ser influencer também, e aí a gente vai contratar o ilustrador para ser também um pedaço do marketing da parada. Tem um bagulho assim, né? E a gente está construindo essa obra que eu acho que vai ser uma das principais obras que a gente vai lançar ano que vem. Feita com Zé Ninguém, que não é influencer e ninguém conhece. Mas ele dança bem. Se você for no TikTok do Jean e ver ele dançando, ele dança direitinho. Em breve eu vou virar um grande influencer. É só questão de tempo. O menino é bom de rebolar, cara. Isso eu preciso fazer aqui essa revelação. O menino é bom. Então, e o ponto que eu queria chegar é que, assim, beleza, a gente tá... Eu tenho certeza que a obra, tudo bem, vai ter crítica, mas
a gente tá fazendo uma obra que é uma obra de qualidade, é uma obra muito, muito foda, mas ela representa, eu imagino eu, uma pressão para todo mundo. O pressão pro Jean, porque talvez vai ser uma obra, talvez a maior obra de repercussão no momento, para você que acabou de fazer o seu TCC, por exemplo, e pro Link, que acredito que é o maior canal de quadrinhos do Brasil, de crítica de quadrinho, talvez, não sei nem se em outros países como que é. E aí no momento que você vai lançar o seu primeiro, você disse que na verdade seria o segundo, mas o primeiro é obscuro, seu segundo quadrinho. Agora, eu queria saber, tem vulnerabilidade aí, Link? Você tá nervoso pela Cara, repercussão? assim, ó, não é que eu quero parecer o foca, mas eu realmente não tô, cara. Não tô bem de boa. É que assim, eu acho que talvez tenha a ver com o fato de que até por causa do canal e da exposição que eu tenho, eu tô acostumado a ser criticado o tempo inteiro. Entende? Então, assim, tá, tudo bem, vou ser criticado por uma coisa diferente, não pelos vídeos, mas por um quadrinho. Mas ainda, ok, a gente tá, sabe, isso é uma coisa que com o tempo tu vai criando uma certa coraça, tu entende que tu põe as coisas no mundo e ok, cada um tira o que quiser e tal, não é uma coisa assim que derruba o teu sono, tá entendendo? Então, talvez se eu tivesse feito esse quadrinho, eu quero dizer o seguinte, se eu tivesse feito esse quadrinho, se a gente tivesse feito esse projeto uns 3 anos atrás, eu acho que eu ia estar nervoso. Mas esses tantos anos aí com internet e todo dia recebendo centenas de críticas, sei lá, eu acho que nesse aspecto sabe o que me pega? Isso já era da época do cinema. O que me incomoda não é se a pessoa olhar e dizer assim, achei uma merda. Eu de verdade lido muito bem com isso. O que me incomoda é a apatia. A apatia me incomoda. Quando as pessoas leem e elas estão indiferentes, aquilo não mexeu em nada, não despertou raiva, nem despertou medo, nem despertou amor, não despertou nada. É uma apatia assim, sabe, do tipo, tá. Isso sim, isso é uma coisa que me desagrada, sabe? E aí talvez pudesse falar que o meu único receio é que seja uma obra apática. Isso realmente daí já estou dando até deixa quem quiser depois me ofender do que pode dizer. É apática. Esse gibi é uma merda porque ele é apático. Mas enfim, a apatia talvez meu único receio. Agora, as críticas em geral que podem vir disso, falando de enredo, de construção de personagem, de narrativa, de ritmo, etc. Bom, eu acho que isso aí é do jogo, realmente não me incomoda. Mas você entende a poesia da coisa, né? Ou não? Ou também Não entendi. o crítico lançando o seu quadrinho, isso... Tem, não, sim, isso é normal, né? Assim, o pessoal, obviamente, tem muita gente assim, dizendo, agora é a minha vez. É agora, desgraçado e tal. Mas é o que eu sempre falo, assim, isso é uma coisa que também, eu já trabalhei também como fazendo crítica de cinema, eu sempre falo assim, cara, são duas atividades diferentes e existem excelentes críticos que quando foram fazer filmes, fizeram filmes merda, mas também tem excelentes cineastas que quando foram tentar fazer crítica também fizeram críticas horríveis, tá entendendo? Então, são dois ofícios diferentes, algumas pessoas, raras pessoas são boas nas duas coisas, mas não é obrigatoriedade da outra, né? E pra você, Jean? E aí? E a pressão? Mano, sinceramente eu achei que ia ser pior do que tá sendo, assim, né? Mas eu tô falando isso antes do quadrinho ter de fato lançado também, né? Mas eu nunca fui muito bom em lidar com elogio também, então eu acho que elogio e crítica pra mim tá meio que na mesma medida, assim. Não que eu não sei lidar, mas eu acho que eu não reagiria, tipo, uma crítica negativa de forma, sei lá, não sei nem a palavra pra isso, assim, espalhafatosa, não sei. É que eu lembrei de uma parada assim que acho que foi o Kleber Mendonça que falou que ele também era crítico de cinema. Ele falava assim: tem 4 tipos de crítica. Tem as críticas. Tem as duas categorias diferentes. Tem a crítica boa, boa, bem escrita, e tem a crítica boa, mal escrita. Beleza, elogiou, mas a pessoa não sabe muito desenvolver. Tem a crítica ruim, que é interessante, e tem a crítica que parece que alguma pessoa tem alguma questão pessoal com o artista. Uhum. Né? Aí não é crítica, é ranço. Ranço. E vai indo para em jornal. Mas assim, eu assisti, acho que eu lembro do documentário crítico e acho que é interessante essa coisa. Eu lembro de um cara que fala assim: depois que eu comecei a fazer filme, eu parei de fazer crítica. Me senti um traidor. Eu achei engraçada essa reação do cara, do tipo, não tô mais. Mas isso é uma bobagem também. Porque assim, a crítica, ela, na verdade,
Inclusive, ela pode ser autocrítica. Eu posso fazer depois um vídeo fazendo crítica do quadrinho, tá entendendo? A crítica, é isso que eu tô querendo dizer, não é um ofício alheio à criação. Sim. Ele pode, só que ao mesmo tempo ele não se confunde. Um não invalida o outro, mas um também não se mescla com o outro, né? São duas atividades distintas que dialogam, que são interconectadas, mas são atividades distintas. E, inclusive, uma mesma pessoa pode ocupar essas duas funções, né? Sim. Enfim, realmente, assim, não é uma coisa... agora vocês estão falando que eu estou me dando conta que realmente isso pode se colocar muito na recepção do quadrinho, né? Do quanto, o cara lá que critica agora está fazendo... Mas eu, de verdade, não é um negócio que eu penso muito, não. O que eu posso falar é que todos vocês que já têm uma predisposição para criticar o link e tudo mais, vocês comprem o quadrinho. Né? Por favor. Vender para inimigo. Vender para inimigo. Por isso que não pode ter versão digital. Por isso não pode ter versão digital. Porque se tiver versão digital, daí todo mundo quer falar mal, mas me passa digital para descer, para escaralhar esse cara. Aí o pessoal fala, não. E daí, aproveitando o que o Maurício falou, é exatamente isso. Você compra, você lê e faz uma crítica bem escrita, tá? Não adianta... Não adianta pegar ranço do tipo, ele é calmo. Não dá não, mas... E se quiser fazer crítica da ilustração, vai ter que fazer uma crítica ilustrada da ilustração também. Você vai ter que desenhar várias páginas. Não, senão eu não dou bola, tá ligado? Tem que esculachar o... Aliás, a culpa de o pessoal achar que tem a ver com The Last of Us é do Schittini, tá? Que fique bem claro aqui, que foi ele que desenhou o pai parecendo o Mel Gibson. Tá? Que fique bem claro, foi ele que começou tudo isso. Não tem nada a ver comigo, né? Eu não passei nenhuma referência para ser daquele jeito, né? Nenhuma. É tudo culpa do Schittini, que fique bem claro. Não, eu passei referência, sim. Mas é que o pessoal encasquetou, que lembra... Eu tenho a impressão que hoje qualquer história de um homem mais velho com uma filha, uma menina adolescente, barbuda, e o pessoal vai falar que é The Last of Us, né? Ainda mais num lugar frio, né? Aí juntou tudo isso. Aliás, essa é a parte engraçada, né? Tipo, até hoje, agora menos, mas toda vez que eu falo do quadrinho, eu tenho que dizer, não é uma distopia, porque todo mundo engraçado isso, cara. O pessoal projetou essa ideia de que é uma distopia. Não é uma distopia. Depende do ponto de vista. Para o Capão Novo é uma distopia. Tá, tudo bem, mas não é assim, aquelas histórias de... sim. Deu zumbi, deu guerra nuclear, deu qualquer merda, assim. Não é, né? Mas é engraçado que tá aquele homem mais velho, aquela menina, com roupas de inverno. É distopia. O pessoal falou, o pessoal já supôs, é distopia, porque tem que ser e tal. Ainda mais uma distopia com família, assim. Eu acho que é um... Como fala? É um desejo e um presságio ao mesmo tempo. Porque todo mundo gostaria de ter um filho, mas hoje em dia ninguém mais quer ter filho. E todo mundo sabe que o planeta vai ser destruído. Então, eu acho que são as duas coisas. A distopia, no caso, é ter filho. Né? Não entendi. Não, e aí todos vocês que se interessaram pelo quadrinho, vocês podem acessar mistiforio.com/nostalgia, deixar seu e-mail lá pra gente. E quando a campanha for pro ar, a gente vai fazer uma pré-venda maravilhosa. E aí vocês vão ser avisados por e-mail. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Agradeço a todos vocês por mais este quadro no painel Mistifório. A gente está completando 2 anos. Eu acho que o terror verdadeiro é como vocês confiaram numa editora que está fazendo 2 anos apenas, né? Acho que esse que é eu ainda não confiei, porque ainda não fui pago, né? A hora que eu ver como é que o dinheiro vai cair na minha conta, eu vou confiar. Por enquanto eu não confio, não. Não sei quem é. É um bando de maluco lá de São Paulo. Eu não confio em gente de São Paulo. Ixi, um cara me mandou um inbox com um Pix. Achei que era você, não era? Não. Ixi. Não era eu. Bom, eu que já fui pago, eu confio bastante na editora, inclusive agradeço a oportunidade de trabalhar. Viu? Bom, pelo menos isso, né? Já, tira. Eu sei que tem uma arma aí do lado que. Não, mas não, quem falou contigo foi meu advogado, não fui eu. É só isso que eu queria dizer. Então agora ele rendeu o seu dinheiro, então. Você acerta com ele. Não foi ele, foi ele. Mas valeu, você quer passar uma última mensagem pro pessoal, para forçar o pessoal a apoiar mesmo?
O Jean ou eu? Os dois. Vai, Jean. Encarna o Ciro Bottini aí. Vai, Cara, Jean. o quadrinho tá muito bem feito, tá assim, modéstia à parte. Isso não quer dizer que o trabalho de ilustração tá perfeito, mas aí eu acho que todo mundo que trabalha com ilustração vai se identificar que, Tá né, perfeito. toda vez. Não, você olha um trabalho antigo teu e, né, tipo assim, uma coisa que você fez 2 dias atrás e você acha 1 milhão de defeitos, mas em algum momento aquilo tem que terminar, sabe? Mas foi uma coisa que eu fiz com bastante carinho, assim. Foi uma coisa que eu me empenhei bastante pra fazer e que eu gostei muito do resultado. Então, espero que vocês curtam também. E pra isso vocês vão ter que comprar e ler o quadrinho. O que eu posso dizer é que, assim, vai ser o melhor quadrinho de 2026. Porra, né, cara? Importante aqui é sustentar. Vai ser o melhor quadrinho de 2026. Então, se você não acredita, compra para ver, irmão. Você vai ter certeza que vai ser o melhor quadrinho de 2026. Por que vai ser? Porque eu tô dizendo que vai ser, pô. Entendeu? Eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu sou a imagem da segurança. Vai ganhar a HQ Mix.